Olá, tudo bem? Sou Beth Dantas, treinadora de pessoas, e hoje nós vamos falar aqui na nossa palestra sobre esse tema que é ser mais produtivo. Eu trouxe esse tema hoje porque eu andei conversando com algumas pessoas e o que essas pessoas me relatam é: Beth, eu queria ser mais produtivo, eu queria conseguir realizar mais coisas durante o dia. Por exemplo, eu gostaria muito de ler mais. Enfim, são várias as questões, né, que faz com que as pessoas não sejam tão produtivas e elas fiquem reclamando. Então, primeiro nós vamos entender um pouquinho aqui do que é produtividade. E produtividade é o resultado daquilo em que nós nos tornamos produtivos. Ou seja, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós percebemos que foi rentável. Na verdade, uma relação entre meios, recursos utilizados e uma produção final, ou seja, um resultado. É o resultado da capacidade que nós temos de produzir, de gerar, de construir, né, fruto do nosso trabalho, associado à técnica e ao capital empregado. Então, produtividade é a expressão da eficiência de qualquer negócio. Mas também, não só ligado ao negócio, nós podemos também dizer que a nossa vida precisa ser produtiva, o nosso dia a dia precisa ser produtivo. Então, é tudo o que nós fazemos que, de uma certa forma, nos dá, no final, um resultado positivo e satisfatório. É quando a gente fala assim: nossa, que legal, eu consegui, eu construí, eu fiz, deu certo, o resultado é positivo. Isso é importante, porque aí nós percebemos que para ser produtivo, para ser mais produtivo a cada dia, nós precisamos ter muita disciplina, nós precisamos nos tornar disciplinados. Então, nós mulheres, por exemplo, que tomamos conta da casa, que tomamos conta da família, que fazemos os nossos negócios. As empreendedoras, né? Hoje nós temos muitas mulheres que empreendem dentro de casa, né? No mundo digital, e também empreendem em marketing multinível, em venda de produtos direto, produtos, infoprodutos, enfim, as mulheres estão empreendendo. E, ao mesmo tempo, tem as suas tarefas diárias, né? Como cuidar da casa, organizar todo o sistema da casa, sistema de finanças da casa. Tudo acaba ficando mais assim, por conta, né, da mulher, né, as tarefas da casa. E ela também tem que se dividir entre profissional, mãe, esposa, dona de casa. E aí a disciplina ela é importante demais para isso, né? Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós colocamos como objetivo, nós precisamos concluir. Existem várias técnicas para a gente se tornar mais produtivo, né? Mais disciplinado no que nós temos que fazer. E é importante que, independente de onde você vai focar o seu tempo, a sua hora, se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é no seu estudo, você aprenda a organizar isso. E é importante dividir as suas tarefas dentro do seu tempo, né, determinado para aquilo, em blocos. Como assim em blocos? Você, tem 3 horas para arrumar sua casa, por exemplo. Então, você divide aquilo em aquelas 2 horas em blocos, ou seja, meia hora você vai estar fazendo determinado serviço, determinada arrumação, por exemplo, cuidando do quarto, e depois você para aí uns 5 minutinhos e para relaxar, para sair daquele ambiente, já começa um outro bloco. Isso no serviço de organização é quase complicado a gente separar esses blocos,
Mas quando é no serviço, tipo burocrático, na hora de você fazer sua organização de planilhas, sei lá, se você é blogueiro e vai fazer conteúdo para o blog e coisas parecidas, então você separa por bloco. Por exemplo, se é uma hora de trabalho, você separa em 2 blocos de 30 minutos. Para quê? Para que você tenha um pouco de descanso. Porque quando a nossa mente está desenvolvendo alguma coisa e a gente leva aquilo num processo, num bloco só linear, aquilo cansa. E quando você quebra em blocos pequenos, você relaxa mais a sua mente e você consegue fazer melhor. Aí a gente fala, mas e nas tarefas, por exemplo, de uma dona de casa arrumando a casa, não dá para parar. Mas se você perceber, você pode fazer por blocos e assim você se sentir mais tranquilo também. Uma outra coisa importante para ter disciplina é, quando eu coloco o foco para fazer determinada coisa, eu tenho que tirar da minha frente as distrações. E o que são hoje as distrações? Por exemplo, o celular, o tempo todo chegando mensagem de WhatsApp, né? Aquelas notificações de Facebook. E se você está no seu momento de trabalhar no seu conteúdo de frente para o computador, aí isso é danado, viu? Porque distrai muito. Então você tem que começar a entender que você precisa fechar abas. Fecha as abas que não estão conectadas com o seu trabalho naquele momento. Ou, do contrário, seu cérebro vai levar você para aquelas outras coisas que não estão alinhadas com a sua disciplina, com o seu objetivo, com o seu foco. E aí você se perde quando você pensa que não, você perdeu 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, e assim o dia não tem sucesso, né? Não tem produtividade, e você vai ficando cada vez mais chateado. Então, uma outra coisa importante é aprender a diferenciar suas tarefas. Nós precisamos fazer um checklist todos os dias, de preferência um dia antes, ou seja, eu faço minha lista de amanhã, hoje à noite, para poder identificar quais são as tarefas importantes que eu preciso realmente fazer. Se tem alguma coisa urgente, e é importante que você comece a fazer sua lista dando prioridade às coisas importantes, que quando você faz as coisas importantes, você não vai ter coisas urgentes para fazer. Coisa urgente de hoje foram coisas importantes de ontem que eu não dei ouvido ou não dei atenção. Então, quando eu tenho algo importante hoje e eu não dou atenção, amanhã aquele algo importante deixa de ser importante, ele vira urgente. E aí a gente tem que fazer de qualquer jeito e acaba ficando mal feito, né? Então, a gente precisa se controlar para poder organizar a nossa vida e buscar ser cada vez mais eficiente através de listas diárias. Ai, Beth, eu não tenho paciência com a agenda, eu não tenho paciência com o aplicativo, eu não tenho paciência com isso, com aquilo. Cara, pega uma folha, rasga uma folha aí, um pedaço de papel, escreve sua lista e coloca no bolso. Qual o problema? Você só precisa escrever, porque assim você vai se organizando, você vai prestando atenção no que você precisa de verdade. E cuidado com as coisas que estão na sua lista que nem são importantes, nem são urgentes, e sim circunstanciais. Aquelas coisas que a gente nem precisa fazer, mas que a gente coloca na lista para fazer, ou aquelas coisas que vão ocupando o espaço do importante, do urgente, que são aquelas coisas que não nos levam a nada dentro dos nossos projetos. A gente ocupa tempo, muitas das vezes batendo um papo com alguém, um assunto que não tem nada a ver com o que você precisa fazer naquele dia, uma cruzadinha de perna, né, ali para poder conversar fiado, né, ver alguma coisa boba, se divertir, isso tudo é circunstancial. Assistir uma propaganda que não tem nada a ver, assistir um filminho que não está conectado com o seu projeto, sei lá, essas coisinhas, né? Ver filminhos que não tem nada a ver com a sua vida. Então, isso tudo é circunstancial. Ver novela, né? Então, vamos tomar muito cuidado para não perder muito tempo
e assim fazer com que o dia não seja produtivo. E aqui eu quero deixar para você uma dica bem legal, que é uma ferramenta que a gente utiliza, que é o roadmap. O roadmap é o seguinte: você vai analisar, igual como se fosse aqui o ponto 1, é onde você inicia seu roadmap. E o ponto 5 é onde está aqui o seu desejo, onde você quer chegar. Ou seja, eu quero tal coisa, então vai estar aqui, é meu ponto de chegada. Aí o que a gente faz? A gente vai imaginando tudo o que a gente tem que fazer, em quanto tempo, se isso vai durar dias, semana, meses ou anos para poder a gente chegar aqui, né, no nosso objetivo. E aí a gente conquista, vai imaginando e vai desenhando o caminho que a gente vai traçar. Quando você traçou todo o caminho que chegou ao objetivo, que na sua mente já está bem organizado, e eu vou dar um exemplo agora para você entender melhor. Suponha que o ponto 5 aqui, que seu objetivo seja fazer uma formação de... Deixa eu ver uma coisa interessante aqui para você. Imagina que você quer se tornar um terapeuta. Então, você vai fazer uma formação de terapeuta holístico. E aí você botou aqui seu objetivo. Então, você vem para cá, para onde você está hoje, você vai fazendo um caminho de trás para frente. Ou seja, aqui é o seu objetivo. Para você chegar lá, o que você precisa fazer? Então, você vai imaginando, eu preciso separar dinheiro para pagar o curso, o treinamento, eu preciso ver quanto tempo eu tenho para estudar, porque às vezes essa formação ela dura 1 ano e ela é online e você precisa separar o tempo para estudar e você vai imaginando como é que você vai fazendo para poder chegar aqui. Quando você imaginou tudo isso, então você faz o caminho de volta e começa daqui. Agora você já tem uma ideia e uma noção do que você vai fazendo, tipo daqui eu começo hoje fazendo tal coisa. E aí, quando for daqui 2 meses, eu tenho que ter terminado isso aqui. E vou fazendo a segunda outra coisa. Aí, quando fizer mais 1 mês, eu já estou aqui. Então, eu vou fazendo a terceira coisa. Quando fizer mais 1 mês, eu já cheguei aqui. Ou seja, mais 6 meses. Depende, né, do tamanho que é o seu tempo para o seu objetivo. E aí, você vai matando uma a uma dessas coisas que você vai conquistando, ou seja... Para chegar ao objetivo, nós vamos tendo metas, vamos tendo alvos, que vamos chegando a algumas metas, vamos concluindo as metas e assim que nós concluirmos todas as metas, que nós percorrermos todos os caminhos, nós vamos chegar ao nosso objetivo. Então, use essa técnica porque ela é muito interessante, né? Porque, assim, quando a gente vai conceituar o que é um roadmap, se você não sabe o que ele é o caminho que você imagina chegar lá no seu objetivo. Por quê? Porque quem não sabe para onde vai, na verdade vive feito Alice no País das Maravilhas, né? Perdido no tempo. Tanto faz o caminho A como o caminho B. Então, nós precisamos crer que de uma forma ou de outra é importante nós desenharmos na nossa mente e colocar isso no papel, qual é o mapa que nós queremos seguir, por onde nós vamos começar e vamos caminhar, percorrer e edificar aquela construção daquele nosso sonho, daquele nosso desejo, daquele nosso objetivo. Porque é assim que os grandes empresários, que as pessoas que trabalham no mundo corporativo faz. Eles organizam e gerencia e coloca aquele mapa ali para ele visualizar se realmente ele está fazendo o caminho que ele determinou quando ele criou o mapa, né, o roadmap, para poder chegar lá onde ele deseja. Toda empresa, no início do ano, ela traça um projeto para o final do ano, que sempre é um gráfico crescente. Então, tanto nas empresas como na vida das pessoas, nós devemos sempre criar um mapa de onde nós estamos e para onde nós estamos indo.
e isso é importante. Então, cria aí, eu deixei aqui enroladinho assim, mas você pode criar apenas um caminho, né? E colocando cada mês o que você vai fazendo para poder chegar, talvez daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, aonde você deseja, tá? Então, isso faz parte também de ser produtivo, porque senão você vai fazendo qualquer coisa em qualquer momento e você não chega a lugar nenhum e você não tem produtividade, concorda? E você que é dona de casa, como a gente falou lá no início, a dona de casa às vezes ela fica perdida porque ela não sabe por onde começar. É importante que você, como dona de casa, aprenda a usar as mesmas técnicas utilizadas nas empresas para poder você ter um dia mais produtivo, uma semana mais produtiva, um mês mais produtivo e um ano mais produtivo. E, por exemplo, sobrar tempo para você viver sua vida, porque tem dona de casa que vive rodeada de tarefa para lá e para cá e nunca que termina, porque ela não sabe organizar. Por exemplo, se você organizar que todos os dias você tem que acordar e fazer determinadas tarefas, como organizar a cama, organizar a cozinha, organizar o banheiro, essas coisas são diárias. Mas aí uma vez por semana, fazer a faxina da cozinha, fazer a faxina do banheiro. Então, você vai se organizando. Qual dia que você vai tirar para isso? Qual dia que você vai tirar para aquilo outro? Como que você vai organizando isso em um sistema para não ficar bagunçado, né? Uma vez por ano ou a cada 6 meses, limpar as cortinas, limpar os tapetes, limpar as partes, as janelas. Enfim, como é que você vai organizar a sua vida dentro de casa para sobrar tempo para você fazer uma caminhada, para sobrar tempo para você estudar, para sobrar tempo para você fazer coisas que vão te engrandecer. Então, você, como dona de casa, também já precisa tomar conta, né, da sua produtividade, do seu horário, para que você não fique perdida aí no tempo. Quando você quer, por exemplo, que sobre tempo para você estudar, além de você ser produtiva nas suas obrigações de dentro de casa, você precisa ser produtiva no seu trabalho e nos seus estudos. Então, você quer aprender mais, você tem que criar um cronograma semanal, mensal e diário. Então, você pode pensar o seguinte: como que eu posso fazer todas as coisas de casa, né? E, ao mesmo tempo, ainda tirar tempo para estudar. Veja, tem gente que olha para mim e fala: Beth, eu tenho uma agonia porque eu ganho livros, eu compro livros, eu não leio nenhum livro, não sobra tempo. Eu falo: sobra tempo sim, não está tendo organização do tempo. Aí ela fica parada assim, olhando para mim, e realmente, no fundo, a gente vai descobrir que eu estou certa, né? Porque quando eu falo isso para você, principalmente você mulher, eu vivo isso. Então, como é que dá certo para mim e não dá certo para você? Então, veja, eu organizo os meus estudos da seguinte forma: todos os dias eu tiro 30 a 40 minutos e até 1 hora para poder estudar. Depende de como eu tenho organizado o dia com as tarefas. Então, todas as noites, de tal hora a tal hora, eu leio meus livros. E assim, com a organização do meu tempo, me determinando, e me comprometendo e me disciplinando, eu consigo ler hoje um livro de 300 páginas, às vezes em menos de 20 dias. Então veja, como que a gente se organizando as coisas fluem, né? Tem gente que diz que um livro de 300 páginas ela não consegue ler no ano. Quantas letras ela lê em cada dia, eu fico pensando. E é questão de matemática. Veja, se você ler devagar e você ler 10 páginas por dia, em 10 dias você vai ler 100 páginas. E se você continuar nessa lentidão, em 30 dias você vai ler um livro de 300 páginas. Só que, se você consegue ler 20 páginas por dia, você vai ler um livro em 15 dias. Um livro de 300 páginas. Mas é muito difícil fazer isso, Beth. Veja, e se você parar para conversar meia hora todos os dias sobre piadas, sobre assuntos que não te levam a nada,
você está gastando o mesmo tempo de ler o livro. Tudo na nossa vida é uma questão de organização e de escolha. Se você passar 1 hora assistindo novela e 1 hora lendo o livro, daqui 1 ano, quem será você lendo o livro e assistindo novela? Você cresceu onde? Percebe? Por que a gente não sai do lugar? Por que nós não temos produtividade? Porque nós não sabemos organizar o nosso tempo. E tem uma técnica bem legal, que é a técnica Pomodoro, que é aquela técnica que a gente pega, por exemplo, estuda 30 minutos, lê então 30 minutos, para 5 minutos, né, dá uma voltinha, toma uma água e tudo mais, volta, lê mais 30 minutos. Então você não precisa pegar direto, porque se você não tem ainda a prática de estudar, de ler, de se compenetrar, de se apaixonar, de ficar ali imersa naquele conhecimento e adorar aquilo, você deve ir fazendo com técnicas. Coloca um pedacinho aqui, um pedacinho ali e vai vivendo. Ai, Beth, mas eu não consigo ler as 10 páginas por dia, me cansa a vista, dá sono. Então leia 5 de manhã e 5 de noite. Ah, mas de manhã eu saio correndo, não dá tempo de jeito nenhum. Aí eu pergunto, e quanto tempo você tem de almoço? Eu tenho 2 horas. E você passa 2 horas comendo? Não, eu gasto mais ou menos 20 minutos para almoçar. E o restante do tempo? Ah, a gente conversa. A gente conta piada. Aí eu pergunto, você vai melhorar a sua vida contando piada e conversando? Ou você vai continuar na mesmice? Veja, se você trabalha numa empresa junto com mais 5 colegas, e se todos os dias você tirar meia hora do tempo da conversa para poder você estudar, daqui 1 ano quem será diferente dos 5? Você percebe que tudo depende da nossa organização. Para ser produtivo, nós precisamos tomar conta do nosso tempo. Para conquistar o que nós desejamos, nós precisamos ser produtivo, objetivo, tomar conta do nosso tempo. Então não tem corrida para um lugar especial. É a mesma coisa para todo mundo. O tempo é o mesmo, nós é que pensamos e agimos e decidimos o que nós queremos. Só isso. Para onde eu quero ir? O que eu desejo? Como eu quero chegar lá? Eu quero realmente isso ou eu estou enrolando, contando historinha para eu mesma? Porque quantas pessoas falam assim, ah, meu sonho é fazer tal coisa. Aí você fala assim, olha, começa por aqui. A pessoa fala, ah, mas aí não dá não. Ah, começa lendo. Então, ah, eu não tenho tempo para ler não, nem tenho paciência. Aí eu fico pensando, que sonho é esse que essa pessoa tem? Como que a pessoa tem um sonho e tudo o que leva ao sonho ela não pode? Então, isso não é um sonho, isso é uma ilusão, né? É uma ilusão que ela enfiou na cabeça para poder enganar ela mesma. E isso é real. A gente escuta isso todos os dias. Infelizmente, os nossos clientes, eles vêm para a gente com diversos problemas e tem uns que são até engraçados. Porque você olha e você fala assim, gente, isso era para ser resolvido de outro jeito. Bastava uma força de vontade. Né? Então vê, se você for um empreendedor individual, trabalhar sozinho na sua casa, no seu home office, não sei onde você trabalha, ou se você é gestor de alguma empresa, é líder, ou é colaborador, ou se você trabalha numa empresa grande, pequena, não tem diferença. Você precisa estabelecer metas para o seu trimestre. Depois você pega essa meta do trimestre, divide ela em mês, vai cortando um pedaço dos bolos, né? Vai cortando um pedacinho. O bolo é inteiro, é um trimestre, então eu vou picando o bolo e vou dizendo o seguinte, então esse mês eu faço tantas coisas. Pego o mês, divido por semana. Depois eu pego a semana, divido por dias, depois eu pego o dia, divido por hora. O que eu faço nessa hora da manhã, nessa outra hora da manhã, nessa hora da tarde, nessa outra hora da tarde. Pronto, fechou o dia. Juntei 5 dias, fechou uma semana. Pronto, concluí realmente o que estava na minha lista, que é importante para fechar a minha meta do trimestre. Agora, se você não sabe o que vai fazer de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem na semana, nem no mês, nem nada, você não vai chegar a lugar nenhum.
Então, produtividade se dá através do que você deseja, organizado em forma de um roadmap, que é um caminho para você chegar no seu objetivo. E isso é feito com disciplina, com tarefas, com listas. E não precisa você ficar ainda naquele vício, naquelas crenças antigas de que tem que ter um pai gritando atrás, uma mãe, um gestor, um professor, um supervisor, porque o ser humano ele foi condicionado a só progredir se tiver um grito de alguém atrás, né? Se ele for vigiado. E isso é um grave erro, nós não precisamos ser vigiados para fazer as coisas. Nós precisamos sim tomar decisões, nos determinar, vamos dizer assim, organizar e fazer acontecer, entrar em ação. É isso, para poder concluir o que nós desejamos e chegar onde nós queremos chegar e ter sucesso. Eu espero que essa mini palestra, né, te ajude aí e que você se torne cada vez mais produtivo e que você se torne cada vez mais feliz e que você conquiste todos os seus sonhos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um joinha, deixa o seu comentário, deixa aí uma pergunta para eu fazer a próxima palestra e compartilha com quem você gosta. Um grandioso abraço e até a próxima.